Então, pessoal, para finalizar, nós temos aí o último sistema de tamponamento do nosso organismo. Então, a gente falou aí das proteínas, falamos do sistema respiratório, agora vamos falar dos rins, né? Então, os rins, eles realizam aí aproximadamente 25% da compensação. E esses 25% da compensação estão relacionados com a porcentagem que os pulmões aí não dão conta, né, de trabalhar, certo? Então, os rins, eles vão alterar o pH aí de duas maneiras. Primeiro, ele pode alterar o pH de forma direta, ou seja, ele pode excretar ou ele pode reabsorver íons de H+. E uma segunda forma que ele pode trabalhar, que a gente coloca como uma forma indireta, que é aí pela mudança na taxa na qual aí o tampão bicarbonato ele é absorvido ou ele também é excretado. Então, tudo vai depender de como que todo o sistema vai trabalhar, de como que todo um conjunto vai funcionar e de como que tá aí os demais tampões, né? Então, os rins vêm para poder auxiliar nesse processo. Uma coisa que eu queria colocar para vocês é que essa amônia e esse fosfato, né, que a gente está, que eu coloquei aqui para vocês, eles atuam aí também como tampões, porque eles permitem que mais íons de H+ possam ser secretados, tá? Essa amônia, pessoal, eu queria colocar aqui para vocês que ela é formada a partir de aminoácidos, tá? Isso a gente vê no metabolismo de proteínas, que ocorre no próximo semestre. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês a imagem dos néfrons. Os néfrons, eles são unidades funcionais dos rins. Eles funcionam da seguinte forma, né? Então, os néfrons, eles são estruturas importantes para que a filtração ela ocorra, para que os metabólitos, para que as substâncias que não são mais essenciais, né, no organismo, elas possam ser liberadas na urina. Então, os rins, eles apresentam essa estrutura, que a gente chama de néfron, e esses néfrons, eles apresentam aí os capilares peritubulares, tanto a entrada aferente quanto eferente. Em volta a esses capilares, né, que vai funcionar aí como, esses capilares vão funcionar como filtro, né, membranas, para poder então regular e entender o que pode ser liberado na urina e o que não pode. Eles funcionam, na verdade, como se fosse uma peneira. Nós vamos ter circulando essa estrutura, né, dos capilares, que a gente chama de cápsula de Bowman. Passando aí essa cápsula de Bowman, a gente tem aí os túbulos. E cada região dos túbulos aí dos néfrons recebe um nome. Então, a gente tem aqui o túbulo proximal, nós temos aí o túbulo distal, a alça de Henle, o ducto coletor e por aí vai. Então, cada região dessa, tá vendo que umas são mais espessas, outras são mais finas. Então, cada região dessa é importante para poder fazer a regulação das moléculas, né? Quais vão ser liberadas aí na urina, quais não serão liberadas. E o fato de ser mais espesso ou mais fino, isso também está muito relacionado com a estrutura celular presente, né? O que vocês vão aprender aí na histologia, tá? Com a professora Elaine. Então, quanto mais robusta é a ação dessas células dentro desses processos aí renais, mais espessa vai ser aquela região, né? Porque maior atividade aquela região terá, ok? Aqui eu coloco para vocês uma situação no qual os rins eles vão aí realizar uma compensação em relação aí à acidose, tá? Então, nós vamos demonstrar como que isso pode ser feito. Então, pessoal, como que dentro dessa visão geral da compensação renal para a acidose, os nossos rins trabalham para poder resolver essa situação? Então, é dessa seguinte forma. Olha só, nós temos aqui o que a gente estaria referenciando aí aos capilares peritubulares, representando então aqui a corrente sanguínea. Nós temos aí o líquido intersticial, nós temos aí as células tubulares presentes aí nos túbulos renais, e nós temos aqui a parte interna do lúmen dos túbulos renais, que estaria representando
o filtrado que vai compor aí a urina, certo? Então, no processo de acidose, o que nós temos? Nós temos um pH extremamente baixo por conta da concentração excessivamente elevada dos íons de H+. Então, como é que os íons poderiam fazer essa compensação? Então, os íons teriam que trabalhar para a gente tivesse condição aí de reabsorver bases, né? Então, qual base que a gente precisaria de reabsorver para poder, ao tentar puxar, né, na verdade, esses prótons que estão aí elevados e corrigir esse pH que está ácido? A gente teria, então, com a função renal, tentar absorver aí esses íons de bicarbonato, né, para servir aí como um tampão a ser adicionado ao líquido extracelular. Então, como é que funciona isso? Então, lá nas células tubulares dos rins, nós temos também a presença da enzima anidrase carbônica. Então, olha só, CO2 reage com a água e através de uma ação da anidrase carbônica, né, pela reação catalisada pela anidrase carbônica, a gente teria aí nessa reação a formação de íons de H+ e carbonato. Esse carbonato, por sua vez, seria reabsorvido. E nesse processo de reabsorção, ele iria então compor lá a corrente sanguínea para trabalhar como um tampão extra que está sendo adicionado aí ao líquido extracelular. Para quê? Para ele tentar capturar esse próton e, consequentemente, corrigir esse pH. Mas daí, quando a gente tem essa associação do CO2 com a água e a gente vai disponibilizar, né, esse íon de bicarbonato lá para a corrente sanguínea, em consequência, a gente gera também íons de H+. E né, como que isso iria, então, estar funcionando dentro do nosso sistema renal? Esses íons de H+ seriam secretados aí para o filtrado, né, que normalmente a gente chama aí do filtrado glomerular, que no final ele vai formar aí, compor a urina. Então, os íons fosfatos que já estavam sendo aí, que já estavam presentes no filtrado glomerular, eles se associam com esses íons de H+. E, consequentemente, esses íons de H+, eles também poderiam aí ser associados aí com também os íons de amônia, né? Na verdade, a amônia aí, que foi proveniente de onde? Do metabolismo dos aminoácidos. Tudo para quê, pessoal? Para capturar esses prótons, para que esses prótons, então, não voltassem, né? Não fossem reabsorvidos. E aí, consequentemente, a gente tivesse aí um excretado na urina extremamente ácido. Qual que é a finalidade disso tudo? Regular a quantidade de íons de H+ presentes, né, no líquido intersticial e também, consequentemente, regular esse pH. Então, o que a gente entende aí? A gente entende que enquanto esses íons de H+ estão sendo aí excretados, os rins estão, consequentemente, aí, ao mesmo tempo, produzindo novos, né, íons de bicarbonato a partir aí do CO2 e da água. E esse íon de bicarbonato aí, sendo absorvido, ele estaria atuando como um tampão com a finalidade de aumentar esse pH, de regular esse pH. Então, seria basicamente dessa forma que os nossos rins estariam atuando aí para fazer essa compensação renal dentro de um processo de acidose. Em contrapartida, né, assim como a gente viu que os rins podem trabalhar para em uma situação, né, onde a gente tem o aumento da concentração de íons de H+, ele trabalha para aumentar a reabsorção de íons de bicarbonato, para poder atuar como um tampão desses íons de H+, e, consequentemente, reduzir a concentração desses e controlando o pH. Esses rins também podem atuar quando a gente tem uma baixa da concentração de íons de H+. Então, quando há uma baixa da concentração de íons de H+, ou seja, um processo de alcalose pode estar sendo aí instaurado, esses rins podem trabalhar também de forma inversa para compensar e aumentar esses íons de H+. Então, de uma forma bem similar, né, um outro tipo de célula presente nos túbulos celulares, que a gente chama de células intercaladas, ou intercalares, né? Essas células, elas estariam aí atuando, através da ação aí da anidrase carbônica em associação aí
da junção do CO2 com a água para formar íon de bicarbonato. Né? Esse íon de bicarbonato, então, seria excretado na urina, juntamente com esses íons de potássio, mas, em contrapartida, esses íons de H+, gerados aí do CO2 com a água, eles estariam aí sendo bombeados, reabsorvidos de forma ativa, porque percebam que a gente precisa, né, da participação da ATP, para quê? Para que esses íons de H+, consigam aí compor o espaço, né, intersticial, os fluidos, na verdade, para que seja, então, compensado essa baixa de íons de H+. Então, percebam que o nosso organismo, ele trabalha de uma forma bem controlada, né, bem ajustada, para que todos os ambientes trabalhem de forma em conjunta para alcançar o objetivo maior, que é a homeostase. Porque a gente já viu que um desajuste da homeostase, nós podemos ter aí uma desregulação do pH, e isso consequentemente pode gerar um padrão de atividade tão grande que venha a comprometer aí a saúde do nosso paciente. Então, pessoal, por hoje é só. Queria colocar essas questões para vocês, como que esse desequilíbrio ácido-básico, eles podem, né, ser compensados de forma bioquímica e molecular através dos mecanismos, né, tanto aí das proteínas, né, e de alguns íons, como os íons bicarbonato e fosfato, e até mesmo em relação aí aos sistema fisiológico, respiratório e renal. Isso vai nos dar um suporte, né, vai nos dar uma base para que a gente então agora possa entrar dentro das estruturas que nós trabalhamos aí na bioquímica. Nós vamos começar, né, a trabalhar a partir dos aminoácidos, e a partir desse momento, então, a gente começa a construir uma base bioquímica sólida, no qual, então, a gente consegue entender e compreender como que a bioquímica ela é extremamente importante dentro de todo o processo do organismo humano, ok? Um abraço e bons estudos!